Graça e paz, pessoas amadas e escolhidas, sejam bem-vindos. Uma boa e abençoada noite, um bom e abençoado dia, uma boa e abençoada tarde, uma abençoada, tranquila madrugada. Deus abençoe conforme o horário que você entrar, lendo a Bíblia diariamente. Vamos ler a Bíblia toda? Levítico capítulo de número 6. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: quando alguma pessoa pecar e transgredir contra o Senhor, e negar ao seu próximo o que lhe deu em guarda, ou que deixou na sua mão, ou roubo, ou que reteve violentamente ao seu próximo, ou que achou o perdido e o negar com falso juramento, ou fizer alguma outra coisa de todas em que o homem costuma pecar, será, pois, que como pecou e tornou-se culpado, restituirá o que roubou, ou o que reteve violentamente, ou o depósito que lhe foi dado em guarda, ou o perdido que achou, ou tudo aquilo sobre que jurou falsamente, e o restituirá no seu todo, e ainda sobre isso acrescentará o quinto, aquele de quem o dará no dia da sua expiação. E a sua expiação trará ao Senhor um carneiro sem defeito do rebanho, conforme a tua estimação, para a expiação da culpa, trará ao sacerdote. E o sacerdote fará expiação por ela diante do Senhor e será perdoada de qualquer das coisas que fez, tornando-se culpada. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: dá ordem a Arão e a seus filhos, dizendo: esta é a lei do holocausto. O holocausto será queimado sobre o altar toda a noite, até pela manhã, e o fogo do altar arderá nele. E o sacerdote vestirá a sua veste de linho, vestirá as calças de linho sobre a sua carne e levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar e o porá junto ao altar. Depois despirá as suas vestes e vestirá outras vestes e levará a cinza fora do arraial para um lugar limpo. O fogo que está sobre o altar arderá nele, não se apagará. Mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. E esta é a lei da oferta de alimentos. Os filhos de Arão a oferecerão perante o Senhor diante do altar. Nela tomará um punhado da flor de farinha, da oferta e do seu azeite, e todo o incenso que estiver sobre a oferta de alimento. Então acenderá sobre o altar cheiro suave. É isso, por ser memorial ao Senhor. E o restante dela comerão Arão e seus filhos. Ázimo se comerá no lugar santo. No pátio da tenda da congregação o comerão. Levedado não se cozerá, sua porção é que lhes deem das minhas ofertas queimadas. Coisa santíssima é, como a expiação do pecado e como a expiação da culpa. Todo homem entre os filhos de Arão comerá dela. Estatuto perpétuo será para as vossas gerações. Das ofertas queimadas do Senhor, todo o que as tocar será santo. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: esta é a oferta de Arão e de seus filhos, a qual oferecerão ao Senhor no dia em que ele for ungido. A 10ª parte de um éfa de flor de farinha, pela oferta de alimentos contínua, a metade dela pela manhã e a outra metade à tarde. Numa caçoula se fará com azeite cozida a trarás, e os pedaços cozidos da oferta oferecerás em cheiro suave ao Senhor. Também o sacerdote que de entre seus filhos for ungido em seu lugar fará o mesmo. Por estatuto perpétuo será ela, toda queimada ao Senhor. Assim, toda a oferta do sacerdote será totalmente queimada, não se comerá.
Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo, fala a Araão e a seus filhos, dizendo, esta é a lei da expiação, do pecado. No lugar onde se degola o holocausto, se degolará a expiação do pecado perante o Senhor. Coisa santíssima é, o sacerdote que oferecer pelo pecado a comerá. No lugar santo se comerá, no pátio da tenda da congregação. Tudo que tocar a carne da oferta será santo. Se o seu sangue for aspergido sobre as vestes de alguém, lavarás em lugar santo aquilo sobre o que caiu. E o vaso de barro em que for cozida será quebrado. Porém, se for cozido num vaso de cobre, esfregar-se-á e lavar-se-á na água. Todo homem entre os sacerdotes a comerá, coisa santíssima é. Porém, não a comerá nenhuma oferta pelo pecado, cujo sangue se traz à tenda da congregação, para expiar no santuário, no fogo será queimada. Levítico capítulo 7, versículo de número 1. E esta é a lei da expiação da culpa, coisa santíssima é. No lugar onde degolam o holocausto, degolarão a oferta pela expiação da culpa, e o seu sangue se aspergirá sobre o altar em redor. E dela se oferecerá toda a sua gordura, a cauda e a gordura que cobre sobre a frissura. E também ambos os rins e a gordura que cobre neles, que está junto aos lombos. E o redenho sobre o fígado, com os rins se tirará. E o sacerdote os queimará sobre o altar, em oferta queimada ao Senhor. Expiação da culpa é. Todo varão entre os sacerdotes a comerá no lugar santo, se comerá. Coisa santíssima é. Como a expiação pelo pecado, assim será a expiação da culpa. Uma mesma lei haverá para elas. Será do sacerdote que houver feito propiciação com ela. Também o sacerdote que ofereceu o holocausto de alguém. O mesmo sacerdote terá para si o couro do holocausto que oferece, como também toda a oferta que se cozinhar no forno, com tudo o que se preparar na frigideira e na caçula, será do sacerdote que a oferecer. Também toda a oferta amassada com azeite ou seca será de todos os filhos de Araão, assim de um como de outro. E esta é a lei do sacrifício pacífico que se oferecerá ao Senhor. Se o oferecer por oferta de ação de graças, com o sacrifício de ação de graças, oferecerá bolos asmos amassados com azeite e os coscorrões asmos amassados com azeite. E os bolos amassados com azeite serão fritos de flor de farinha. Com os bolos oferecerá por sua oferta pão levedado, com o sacrifício de ação de graça da sua oferta pacífica. E de toda oferta oferecerá uma parte por oferta alçada ao Senhor, que será do sacerdote que aspergiu o sangue da oferta pacífica. Mas a carne do sacrifício de ação de graça da sua oferta pacífica se comerá no dia de seu oferecimento, nada se deixará dela até amanhã. E se o sacrifício da sua oferta for voto ou oferta voluntária, no dia em que oferecer o seu sacrifício se comerá, e o que dele ficar também se comerá no dia seguinte. E o que ainda ficar da carne do sacrifício ao terceiro dia será queimado no fogo. Porque se da carne do seu sacrifício pacífico se comer ao terceiro dia, aquele que a ofereceu não será aceito, nem lhe será imputado coisa abominável será, e a pessoa que dela comer levará a sua iniquidade. A carne que tocar alguma coisa imunda não se comerá, com fogo será queimada, mas da outra carne qualquer que estiver limpo comerá dela. Porém, se alguma pessoa comer a carne do sacrifício pacífico, que é do Senhor, tendo ela sobre si a sua imundícia, aquela pessoa será extirpada do seu povo. Se uma pessoa tocar alguma coisa imunda, como imundícia de homem, ou gado imundo, ou qualquer abominação imunda, e comer da carne do sacrifício pacífico, que é do Senhor, aquela pessoa será extirpada do seu povo. Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo, fala aos filhos de Israel, dizendo,
Nenhuma gordura de boi, nem de carneiro, nem de cabra comereis, porém pode-se usar da gordura de corpo morto e da gordura do dilacerado por feras, para toda obra, mas de nenhuma maneira comereis. Porque qualquer que comer a gordura do animal, do qual se oferecer ao Senhor oferta queimada, a pessoa que a comer será extirpada do seu povo. E nenhum sangue comereis em qualquer das vossas habitações, quer de aves, quer de gado. Toda pessoa que comer algum sangue, aquela pessoa será extirpada do seu povo. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo, fala aos filhos de Israel, dizendo, quem oferecer ao Senhor o seu sacrifício pacífico, trará a sua oferta ao Senhor do seu sacrifício pacífico. As suas próprias mãos trarão as ofertas queimadas do Senhor. A gordura do peito com o peito trará para movê-lo por oferta movida perante o Senhor. E o sacerdote queimará a gordura sobre o altar. Porém o peito será de Arão e de seus filhos. Também a espada direita dareis ao sacerdote, por oferta alçada dos vossos sacrifícios pacíficos. Aquele dos filhos de Arão que ofereceu o sangue do sacrifício pacífico e a gordura, esse terá a espada direita para a sua porção. Porque o peito movido e a espada alçada tomei dos filhos de Israel, dos seus sacrifícios pacíficos, e os dei a Arão, o sacerdote, e a seus filhos por estatuto perpétuo dos filhos de Israel. Esta é a porção de Arão e a porção de seus filhos, das ofertas queimadas do Senhor, desde o dia em que eles o apresentou para administrar o sacerdócio do Senhor. O que o Senhor ordenou que se lhes desse dentre os filhos de Israel, no dia em que os ungiu, estatuto perpétuo é pelas suas gerações. Esta é a lei do holocausto, da oferta de alimento, da expiação do pecado e da expiação da culpa, e da oferta das consagrações e do sacrifício pacífico, que o Senhor ordenou a Moisés no Monte Sinai, no dia em que ordenou aos filhos de Israel que oferecessem as suas ofertas ao Senhor no deserto do Sinai. Levítico capítulo de número 8, falou mais o Senhor a Moisés, dizendo, toma Arão e aos seus filhos com ele, e as vestes e o azeite da unção, como também o novilho da expiação do pecado, e os 2 carneiros e o cesto dos pães asmos, e reúne toda a congregação à porta da tenda da congregação. Fez, pois, Moisés como o Senhor lhe ordenara, e a congregação reuniu-se à porta da tenda da congregação. Então disse Moisés à congregação, isto é o que o Senhor ordenou que se fizesse. Moisés fez chegar a Arão e aos seus filhos, e os lavou com água, vestiu-lhe a túnica, o cingiu com o cinto, pôs sobre ele o manto, também pôs sobre ele o éfode, cingiu com o cinto de obra esmerada do éfode e o apertou com ele, depois pôs-lhe o peitoral, pondo no peitoral o urim e o tumim, pôs a mitra sobre a sua cabeça e sobre a mitra, na parte dianteira, pôs a lâmina de ouro, a coroa de santidade, como o Senhor ordenara a Moisés. Então Moisés tomou o azeite da unção e ungiu o tabernáculo e tudo que havia nele se santificou. E dele aspergiu 7 vezes sobre o altar, e ungiu o altar e todos os seus utensílios, como também a pia, sua base, para santificá-las. Depois derramou do azeite da unção sobre a cabeça de Arão e ungiu para santificá-lo. Levítico capítulo de número 8, versículo de número 13. Também Moisés fez chegar os filhos de Arão e vestiu-lhes as túnicas, cingiu-os com o cinto e apertou-lhes as tiaras, como o Senhor ordenara a Moisés. Então fez chegar o novilho da expiação do pecado, e Arão e seus filhos puseram as suas mãos sobre a cabeça do novilho da expiação do pecado, e o degolou. E Moisés tomou o sangue e pôs dele com o seu dedo sobre as pontas do altar em redor. Purificou o altar, depois derramou o restante do sangue à base do altar, e o santificou, para fazer expiação sobre ele. Depois tomou toda a gordura que está na fressura, e o redenho do fígado, e os 2 rins, e a gordura, e Moisés queimou-os sobre o altar. Mas o novilho com o seu couro, e a sua carne, e o seu esterco, queimou com fogo fora do arraial, como o Senhor ordenara a Moisés.
Depois fez chegar o carneiro do holocausto, e Arão e seus filhos puseram suas mãos sobre a cabeça do carneiro, degolou, e Moisés aspergiu sangue sobre o altar em redor. Partiu também o carneiro nos seus pedaços. Moisés queimou a cabeça e os pedaços e a gordura. Porém a frissura e as pernas lavou com água, e Moisés queimou todo o carneiro sobre o altar. Holocausto de cheiro suave, uma oferta queimada ao Senhor, como o Senhor ordenou a Moisés. Depois fez chegar o outro carneiro, o carneiro da consagração, e Arão com seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do carneiro. Degolou, e Moisés tomou do seu sangue e o pôs sobre a ponta da orelha direita de Arão, e sobre o polegar da sua mão direita, e sobre o polegar do seu pé direito. Moisés também fez chegar os filhos de Arão e os pôs daquele sangue sobre a ponta da orelha direita deles, e sobre o polegar da sua mão direita, e sobre o polegar do seu pé direito, e sobre o polegar da sua mão direita, e sobre o polegar do seu pé direito. E Moisés aspergiu o restante do sangue sobre o altar em redor. E tomou a gordura e a cauda e toda a gordura que está na frissura e o redenho do fígado e ambos os rins e a sua gordura e a espada direita. Também do cesto dos pães asmos que estava diante do Senhor, tomou um bolo asmo e um bolo do pão azeitado e o coscorrão e o pôs sobre a gordura e sobre a espada direita. E tudo isto pôs nas mãos de Arão e nas mãos dos seus filhos. E ofereceu por oferta movida perante o Senhor. Depois Moisés tomou-os das suas mãos e os queimou no altar sobre o holocausto. Estes foram uma consagração por cheiro suave, oferta queimada ao Senhor. E tomou Moisés o peito e ofereceu por oferta movida perante o Senhor. Aquela foi a porção de Moisés do carneiro da consagração, como o Senhor ordenara a Moisés. Tomou Moisés também do azeite da unção e do sangue que estava sobre o altar, e o aspergiu sobre Arão e sobre as suas vestes, e sobre os seus filhos e sobre as suas vestes, e de seus filhos também. E santificou Arão e as suas vestes, e seus filhos, e as vestes de seus filhos com ele. E Moisés disse a Arão e a seus filhos: cozei a carne diante da porta da tenda da congregação, e ali a comereis com o pão que está no cesto da consagração, como tenho ordenado, dizendo a Arão e seus filhos a comerão. Mas o que sobrar da carne do pão queimareis com fogo, e também da porta da tenda da congregação. Não saireis por 7 dias, até o dia em que se cumprirem os dias da vossa consagração. Porquanto por 7 dias ele vos consagrará, como se fez diante neste dia. Assim o Senhor ordenou que se fizesse, para fazer expiação por vós. Ficareis, pois, à porta da tenda da congregação dia e noite por 7 dias, e guardareis as ordenanças do Senhor, para que não morrais, porque assim me foi ordenado. E Arão e seus filhos fizeram todas as coisas que o Senhor ordenara pelas mãos de Moisés. Levítico capítulo 9. E aconteceu no dia 8º que Moisés chamou Arão e disse... que Moisés chamou Arão e seus filhos e os anciões de Israel e disse a Arão: toma um bezerro para expiação do pecado e um carneiro para o holocausto sem defeito. Traze-os perante o Senhor. Depois falarás aos filhos de Israel, dizendo: tomai um bode para a expiação do pecado e um bezerro e um cordeiro de 1 ano, sem defeito para o holocausto. Também um boi e um carneiro para o sacrifício pacífico, para sacrificar perante o Senhor. É oferta de alimentos amassada com azeite, porquanto hoje o Senhor vos aparecerá. Então trouxeram o que ordenara Moisés diante da tenda da congregação. E chegou-se toda a congregação e se pôs perante o Senhor e disse Moisés: esta é a coisa que o Senhor ordenou que fizesseis, e a glória do Senhor vos aparecerá. E disse Moisés a Arão: chega-te ao altar, faze a tua expiação de pecado,
e o teu holocausto, e faz expiação por ti e pelo povo. Depois faze a oferta do povo, e faz expiação por eles, como ordenou o Senhor. Então Araão se chegou ao altar, degolou o bezerro da expiação, que era por si mesmo, e os filhos de Araão trouxeram-lhe o sangue. Molhou o seu dedo no sangue e o pôs sobre as pontas do altar, e o restante do sangue derramou a base do altar. Mas a gordura e os rins e o redém do fígado de expiação do pecado queimou sobre o altar, como o Senhor ordenara a Moisés. Porém a carne e o couro queimou com fogo fora do arraial. Depois degolou o holocausto, e os filhos de Araão lhe entregaram o sangue, e aspergiu sobre o altar em redor. Também lhe entregaram o holocausto nos seus pedaços, com a cabeça o queimou sobre o altar, e levou a frissura e as pernas, e as queimou sobre o holocausto no altar. Depois fez chegar a oferta do povo, e tomou o bode da expiação do pecado, que era pelo povo, e o degolou, e o preparou por expiação do pecado como primeiro. Fez também chegar o holocausto, e ofereceu-o segundo o rito, e fez chegar a oferta de alimentos, e a sua mão encheu dela, e queimou sobre o altar, além do holocausto da manhã. Depois degolou o boi, e o carneiro em sacrifício pacífico, que era pelo povo, e os filhos de Araão entregaram-lhe o sangue, que aspergiu sobre o altar em redor, como também a gordura do boi e do carneiro, a cauda e o que cobre a frissura, e os rins e o redém do fígado. Puseram a gordura sobre os peitos, e queimou a gordura sobre o altar. Mas os peitos e a espada direita Araão ofereceu por oferta movida perante o Senhor, como Moisés tinha ordenado. Depois Araão levantou as suas mãos ao povo e o abençoou, e desceu. Havendo feito a expiação do pecado e o holocausto e a oferta pacífica, então entraram a Moisés e Araão na tenda da congregação. Depois saíram e abençoaram ao povo, e a glória do Senhor apareceu a todo o povo, porque o fogo saiu de diante do Senhor e consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar. O que vendo o povo, jubilaram e caíram sobre as suas faces. Levítico, capítulo de número 10. E os filhos de Araão, Nadab e Abiú, tomaram cada um seu incenso, e puseram neles fogos, e colocaram incenso sobre ele, e ofereceram fogo estranho perante o Senhor, o que não lhes ordenou. Então saiu fogo de diante do Senhor, e os consumiu, e morreram perante o Senhor. E disse Moisés a Araão: isto é o que o Senhor falou, dizendo: serei santificado naqueles que se chegarem a mim, serei glorificado diante do todo o povo. Porém Araão calou-se. Moisés chamou a Misael e a Eusafã, filhos de Uziel, tio de Araão, e disse-lhes: chegai, levai a vossos irmãos de diante do santuário para fora do arraial. Então chegaram e os levaram nas suas túnicas para fora do arraial, como Moisés lhes dissera. E Moisés disse a Araão e aos seus filhos, Eleazar e Itamar: não descobrireis as vossas cabeças, nem rasgareis vossas vestes, para que não morrais, nem venha grande indignação sobre toda a congregação. Mas vossos irmãos, toda a casa de Israel, lamentem este incêndio que o Senhor acendeu. Nem sairás da porta da tenda da congregação, para que não morrais, porque está sobre vós o azeite da unção do Senhor. E fizeram conforme a palavra de Moisés. E falou o Senhor a Araão, dizendo: não bebereis vinho, nem bebida forte, nem tu, nem teus filhos, quando entrardes na tenda da congregação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será entre as vossas gerações. E para fazer diferença entre o santo e o profano, entre o imundo e o limpo, e para ensinar os filhos de Israel todos os estatutos que o Senhor lhes tem dado por meio de Moisés. E disse Moisés a Araão e a Eleazar e a Tamar:
seus filhos que lhe ficaram, tomai a oferta de alimentos, restante das ofertas queimadas do Senhor, comei-a sem levedura junto ao altar, porquanto é coisa santíssima. Portanto, comereis no lugar santo, porque isto é a tua porção, e a porção de teus filhos, das ofertas queimadas do Senhor, porque assim me foi ordenado. Também o peito da oferta movida e a espada da oferta alçada. Comereis em lugar limpo, tu e teus filhos e tuas filhas contigo. Porém foram dados por tua porção e por porção de seus filhos, dos sacrifícios pacíficos dos filhos de Israel. A espada da oferta alçada e o peito da oferta movida trarão com as ofertas queimadas de gordura, para oferecer por oferta movida perante o Senhor. O que será por estatuto perpétuo para ti, para teus filhos contigo, como o Senhor tem ordenado. Moisés diligentemente buscou o bode da expiação, e eis que já fora queimado. Portanto, indignou-se grandemente contra Eleazar e contra Itamar, os filhos de Arão que ficaram, dizendo: por que não comereis a expiação do pecado no lugar santo? Pois é coisa santíssima, e Deus a deu a vós para que levasseis a iniquidade da congregação, para fazer expiação por eles diante do Senhor. Eis que não se trouxe o seu sangue para dentro do santuário? Certamente devias ter comido no santuário como tenho ordenado. Então disse Arão a Moisés: eis que hoje ofereceram a sua expiação pelo pecado e o seu holocausto perante o Senhor. E tais coisas me sucederam. Se hoje tivesses comido da oferta da expiação pelo pecado, seria isso porventura aceito aos olhos do Senhor? E Moisés, ouvindo isso, deu-se por satisfeito. Graças a Deus, concluímos aqui mais uma leitura lendo a Bíblia diariamente. Agora, a nossa próxima leitura será a partir do capítulo 14 de Levítico. Amém? Oremos. Senhor Deus, obrigado por essa leitura, pela conclusão, ó Deus gloriosa, ao Pai eterno, onde adentremos nesse maravilhoso livro cerimonial. Pai, abençoa a manhã, a tarde, a noite e a madrugada dessa pessoa. Que ela possa deitar, descansar e dormir sossegadamente com tua proteção. Que o Senhor prepare um amanhã melhor, cheio de surpresas, e que, ó Deus, aquilo que é desta pessoa, desse teu filho e tua filha, ela possa se apoderar e tomar posse. Se ela tiver com dores, adoecida agora, passe nesse momento a transicionar-se, teu corpo seja curado, livre, liberto nesse momento, e no nome de Jesus, eu declaro essa presença poderosa, gloriosa sobre ti e sobre aqueles que convivem, estão debaixo desse teu teto contigo. Que o Eterno te abençoe, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Diga amém, sela comigo, no nome de Jesus, estás abençoado e eu te aguardo para que juntos possamos ler a Bíblia toda. Como? Lendo a Bíblia diariamente. Deus te abençoe, no nome de Jesus.